Faço questão de começar este vídeo com o texto bíblico da primeira carta do meu xará apóstolo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Enfim, não é segredo que a humanidade nunca avançou tanto na tecnologia como está avançando agora. Primeiro tivemos o surgimento da informática, depois da robótica, da internet, das redes sociais, e agora estamos na era da inteligência artificial. A inteligência artificial ela está diretamente relacionada à robótica, à informática, e ela nada mais é do que a substituição do ser humano em tarefas que anteriormente eram feitas apenas pelos seres humanos, estão sendo feitas agora pela inteligência artificial. Como o próprio nome diz, é uma inteligência fabricada pelo ser humano. E, pelo menos oficialmente, o objetivo inicial da inteligência artificial era auxiliar o ser humano em processos produtivos, na cadeia produtiva, na indústria, no comércio, até na prestação de serviços. Só que o negócio está avançando tanto em uma velocidade exponencial, assustadora até, que atualmente a inteligência artificial está substituindo o ser humano em praticamente tudo. Por exemplo, você vê numa rede social como o Instagram, você pesquisa uma palavra, coloca hashtag uma determinada palavra, você vê fotos feitas por inteligência artificial que, num olhar mais atento, você percebe claramente que não são fotos de verdade, são fotos fabricadas por inteligência artificial. Só que o negócio está avançando numa velocidade tão estonteante, tão drástica, que hoje em dia é possível você colocar rostos de pessoas famosas fazendo expressões que elas jamais fariam espontaneamente. Você fazer uma pessoa chorar, fazer uma pessoa ficar com uma expressão de espanto, de susto, de terror, gargalhando, dançando. Às vezes é uma pessoa que você coloca um programa de inteligência artificial nessa pessoa real, com o rosto de uma pessoa famosa, seja político, seja artista, seja esportista, enfim, uma celebridade. Como se essa celebridade estivesse ali, mas num olhar mais atento você percebe que não é real, não é a pessoa que está ali, sim inteligência artificial, porque o negócio ainda está caminhando assim. Mas, por exemplo, no cinema você já consegue ver inteligência artificial no chamado CGI, né, computação gráfica. Então muitos filmes já estão usando inteligência artificial na computação gráfica. Até mesmo desenhos estão sendo feitos por inteligência artificial. Já estão começando a pensar em produzir live actions, que são versões em carne e osso de desenhos animados. Por exemplo, Cavaleiro do Zodíaco, Thundercats, esses desenhos japoneses, os mangás no caso, e outros desenhos também. Muitas pessoas estão transformando personagens de desenho animado em personagens reais, só que você olhando atentamente você logo percebe que não são personagens reais. Só que hoje em dia existem programas como ChatGPT, até as próprias redes sociais têm inteligência artificial, como Meta AI, o antigo Twitter, que hoje é X, tem o Grok. Então o sistema de busca do Google, quando você faz qualquer pesquisa no Google, o primeiro resultado que aparece é a inteligência artificial. Só que a inteligência artificial do Google, assim como outras inteligências artificiais, é uma soma de resultados de pesquisa feitas páginas. As páginas mais acessadas que comentam a respeito desse assunto, elas são aglutinadas num único bloco
uma única caixa de texto, como se fosse a resposta definitiva a respeito desse assunto. Mas se você pesquisar bem, você logo perceberá que o resultado da busca do Google por inteligência artificial nada mais é que um resumo das páginas mais pesquisadas. Então, ainda é possível você fazer pesquisas com esforço humano, né, busca humana, sem ser por robô, mas atualmente muitas empresas estão adotando robôs, estão adotando inteligência artificial para conversar com os clientes. Isso está acabando com o emprego de muita gente. A robótica já tirou, a automação industrial, a robótica já acabaram com muitos empregos. Por exemplo, num estacionamento, você não encontra mais cabines com pessoas controlando a cancela, para abrir e fechar a cancela. Esse serviço atualmente é quase exclusivamente feito por automação, por robôs, por programas de computador. A inteligência artificial está avançando tanto, mas tanto, que muitas pessoas que estão dependentes emocionalmente, estão carentes, nossa sociedade está doente. É mais do que óbvio. Se você analisar bem os noticiários, se você analisar bem as redes sociais, as próprias redes sociais, você pesquisar o perfil das pessoas, o que as pessoas estão postando, o tipo de música que elas estão ouvindo, as preferências dessas pessoas, você logo perceberá que estamos cada vez mais, você vê pessoas, um verdadeiro exército de pessoas solitárias, pessoas sozinhas, pessoas deprimidas, ansiosas, extremamente dependentes, carentes emocionalmente. Então essas pessoas, já no Japão, por exemplo, assim como em outros países, você já vê pessoas se casando com robôs, namorando robôs, tendo relações com robôs como se fossem seres humanos, e isso está avançando para um grau ainda mais dramático, ainda mais terrível, que é você passar a ter dependência emocional de inteligência artificial. Então vários influenciadores já estão postando nas redes sociais montagens, fotos, enfim, postagens dizendo que amam determinado programa, amam determinada ferramenta de inteligência artificial, como se fosse uma pessoa mesmo. E já existem comerciais de telefone celular. A maioria dos telefones celular mais novos, né, acho que praticamente todos os últimos lançamentos de telefone celular são com inteligência artificial, ao ponto de você usar a inteligência artificial também para fazer receita de bolo, para você procurar alguma coisa perdida de casa. Existe a tal da Alexa, que eu nunca fui com a cara da Alexa, que é um dos produtos mais famosos da Amazon, que é uma bola, como se fosse uma bola de cristal, só que num formato de cabeça de microfone. Lembra muito aquele globo gigante do Epcot Center lá de Orlando. Então é tipo um globo que controla a luz, toca música, responde perguntas, até mesmo automatiza a casa. Existem pessoas que não conseguem mais viver sem essa tal da Alexa. E cada vez mais pessoas estão dependentes da inteligência artificial ao tal ponto de não conseguirem mais viver sem ela. Então acabam consultando a inteligência artificial para tudo, praticamente tudo. Muitos alunos, estudantes, estão usando a inteligência artificial para fazer trabalhos escolares. Antigamente muitos alunos pesquisavam, né, até pouco tempo atrás, muitos alunos pesquisavam no Google, em alguma outra ferramenta de busca, copiavam, colavam, mudavam uma coisa aqui, uma coisa ali, e entregavam para o professor como se fosse deles. Hoje em dia as pessoas estão usando a inteligência artificial para fazer trabalhos escolares, para fazer desenho, para fazer foto, para fazer praticamente tudo. Então a inteligência artificial, ela surgiu oficialmente, pelo menos, como uma ferramenta de busca, uma ferramenta auxiliar, mas hoje em dia está se tornando algo que está causando dependência emocional, até mesmo algo patológico, como se fosse uma doença. Eu não sei se já existe uma expressão na psicologia, porque é um negócio muito recente, é um negócio que está estourando agora. Então já existe a dependência
a dependência emocional, a dependência química, seja lá o que for, de telefone celular. Você, acho que é nomodependência, se não me engano, você está dependente do telefone celular a ponto de você não conseguir mais viver sem telefone celular. E hoje em dia o telefone celular tem tudo. Você consegue fazer tudo com o telefone celular, mas você pode perfeitamente viver sem ele se um dia houver uma pane mundial. Muita gente acabará morrendo, muita gente acabará cometendo barbaridades, mas eu, como vivi numa época em que não existia nada disso, né, até os anos 1980, nos anos 1990, pouco se falava a respeito disso, de automação, de robótica, como está se falando hoje. Então hoje em dia as pessoas estão extremamente dependentes de algo que não é humano. Isso não estou falando apenas dos animais de estimação, cachorros, gatos, mas agora também de algo, um programa de computador ou um aplicativo de celular, você ficar extremamente dependente daquilo, a ponto disso escravizar você. Agora, com relação, levando para o lado escatológico, eu acredito sim que a inteligência artificial será uma das principais armas usadas pelo anticristo para escravizar a humanidade. Mas eu acredito que a humanidade só chegará a esse ponto após o arrebatamento da igreja. Eu creio que a igreja será arrebatada antes do anticristo se manifestar. E o anticristo só começará o governo de terror, de morte, destruição, o caos só será ou seja, o mundo só se tornará um caos mesmo para valer após o arrebatamento da igreja. Quando o bicho pegar fogo, né, aqui nesse planeta, a igreja já estará nas bodas do Cordeiro, lá celebrando as bodas do Cordeiro, aguardando o dia que Jesus virá com a igreja e os anjos para derrotar o anticristo, seus seguidores, o diabo, enfim. Mas esse vídeo é um vídeo de alerta, um vídeo para que você preste muita atenção na maneira com a qual você está usando a inteligência artificial. Você pode sim usar, mas como tudo nessa vida, né? Seja computador, celular, redes sociais, enfim, tudo que surgiu de novo, assim, tecnologicamente falando, você pode usar desde que isso não se torne um fim em si mesmo. É apenas um meio para você conseguir algo, mas jamais você deve transformar isso num fim, numa coisa sem a qual você não consegue viver, porque isso pode levar você à morte, à destruição, ao caos, à autodestruição. Então, alguns textos bíblicos que eu gostaria de deixar com você, primeiramente o Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E também Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso, Deus deve ser nossa principal fonte de consulta, nossa principal fonte de busca. As ferramentas de busca disponíveis na internet e também a inteligência artificial devem ser apenas auxiliares, mas jamais você deve firmar sua vida nessas coisas que são passageiras. Quando esse mundo acabar, quando esse mundo chegar ao seu fim, tudo isso deixará de existir. Mas Deus é eterno. Deus, ele, por meio da sua palavra, Deus nos deixou algo precioso, que é a Bíblia Sagrada, a sua palavra. E a Bíblia é a nossa melhor fonte de busca, a nossa melhor fonte de pesquisa, e também a oração. Quando nós queremos saber o que Deus quer para nossas vidas, devemos orar, pedir a Deus orientação, pedir discernimento, pedir sabedoria, pedir forças para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. A oração é a maneira com a qual nós nos comunicamos com Deus, e Deus se comunica conosco por meio da Bíblia, por meio da sua palavra. Deus pode usar pessoas para nos transmitir uma mensagem? Pode, mas tudo devemos confrontar com isso aqui. Toda profecia, toda revelação deve ser confrontada com a Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, não é de Deus. Então Deus deve ser nossa principal fonte de busca, nossa principal fonte de inspiração,
por meio de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio a esse mundo para ser exemplo para todos nós. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu, ele quer dar vida eterna, quer dar salvação a todos aqueles que creem nele. E um dia ele voltará para nos buscar, para nos levar para as mansões celestiais, para nós estarmos com ele por toda a eternidade. Mas somente aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão salvos da ira que virá em breve a este mundo, inclusive por meio da inteligência artificial. E profetas como Daniel profetizaram a respeito do que está acontecendo nos nossos dias e que ainda acontecerá nos próximos anos, como está lá no capítulo 12 do livro de Daniel, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Então, essa é um dos textos bíblicos que mostram o avanço da tecnologia. Inclusive esse trecho que fala de muitos correrão de uma parte para outra, fala também das viagens aéreas, das viagens de trem, de avião, de ônibus, de carro, de navio, enfim, o avanço da tecnologia, inclusive nos transportes. E aí o conhecimento, a multiplicação do conhecimento, ela está ocorrendo por meio da internet, por meio das redes sociais e inclusive por meio da inteligência artificial. A ponto, uma das primeiras vezes, né, que eu me lembre em que um computador venceu o ser humano, superou um ser humano, foi quando o enxadrista russo Garry Kasparov enfrentou um programa de computador que o venceu numa partida de xadrez. Então é a primeira vez que eu me lembro que um computador venceu um ser humano. Então isso já faz quantos anos? Faz quase 30 anos. E isso nos últimos 30 anos aumentou assustadoramente, a ponto de, em muitas áreas, o ser humano ter muita dificuldade para superar um computador, um programa, um aplicativo, enfim, seja lá o que for. Mas até mesmo programas como o ChatGPT, como o Alexa e muitos outros que têm surgido por aí, o Grok, eles são falhos, porque são programas criados por seres humanos e dependem da inteligência humana para existirem. Sem inteligência humana, esses programas jamais existiriam. Eles ainda, agora, a partir do momento que esses programas superarem o ser humano a ponto de se rebelarem contra o ser humano, se revoltarem, e aí a humanidade estará praticamente no caos. Mas eu acredito que tudo, né, até mesmo após o arrebatamento da igreja, quando a igreja não estiver mais aqui, e eu não quero estar aqui quando isso acontecer, espero que você também não queira, o anticristo, ele controlará tudo, terá pessoas comandadas por ele, monitorando tudo, todos os passos de todas as pessoas que estiverem nesse mundo. Então o livro de Daniel, assim como Mateus 24, 25, o livro de Apocalipse, você vê vários textos bíblicos, até no livro de Isaías também, Ezequiel, você vê profecias relacionadas ao fim dos tempos, tanto aos nossos dias quanto aos anos que ainda virão, antes, durante e depois da volta de Jesus. Aí Amós é um livro dentre os profetas menores. Muitas pessoas não dão a devida atenção para Amós, mas no capítulo 8 desse livro, versículos 11 e 12, contamos o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Aqui, eu creio que é um trecho que fala a respeito da situação do mundo após o arrebatamento da igreja, porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também será arrebatado. E o anticristo com certeza mandará queimar todas as Bíblias do mundo, mandará destruir todas as Bíblias, e as pessoas perceberão o erro que cometeram ao não darem ouvidos à igreja, no caso, as representantes da igreja, né, os pastores, cantores, influenciadores, missionários e outros representantes do povo cristão ao redor do mundo. Então eles sentirão falta disso, procurarão respostas, procurarão tudo que está acontecendo, e pode ser que um ou outro consiga uma Bíblia aqui e acolá,
mas as Bíblias certamente serão ilegais, as Bíblias serão proibidas. Quem tiver uma Bíblia certamente será morto, será perseguido até a morte. Porque hoje já existem países como a Coreia do Norte que proíbem a Bíblia a ponto de condenarem à morte quem aparece com uma Bíblia, quem evangeliza alguém, é preso, morto, enfim. Então, já é uma realidade em muitos países do mundo. Se você pesquisar na Missão Portas Abertas, acho que é missãoportasabertas.org, não, é portasabertas.org, isso, portasabertas.org.br, uma coisa assim. Você pesquisa lá a lista dos 50 países que mais perseguem os cristãos. Os países que aparecem lá em vermelho são os países onde a perseguição é mais severa, onde ser cristão pode custar a vida, onde andar com uma Bíblia pode custar, é punido com a morte. Famílias inteiras são presas, torturadas, mortas, enfim, é o cenário mais terrível que você possa imaginar. Agora pense isso multiplicado por 1000, multiplicado milhares de vezes quando o anticristo estiver governando esse mundo. E por isso não queira estar aqui quando o anticristo começar a governar. Procure, arrependa-se dos seus pecados, tenha um encontro real com Jesus, reconheça que sua dependência dele, que você precisa de Deus, creia que Deus existe, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, o único em que nós devemos confiar, e arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador, que você escapará de tudo isso, e permaneça fiel até o fim. Eu tinha falado de Mateus 24, no versículo 24 desse capítulo, Jesus fala o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então a inteligência artificial ainda está engatinhando, está começando, mas chegará a um ponto em que ela enganará até mesmo pessoas tementes a Deus. Muitas pessoas já estão sendo enganadas, muitas pessoas que se dizem cristãos já estão sendo enganadas, mas chegará a um ponto de aqueles cristãos infiéis que ficarem após o arrebatamento da igreja, a maioria deles, eu creio que a maioria deles será enganada pelo anticristo, e ele usará inclusive a inteligência artificial para enganar essas pessoas. Eu quero ler novamente a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, para enfatizar bem o assunto desse vídeo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, se você quiser continuar usando a inteligência artificial, use com parcimônia, use com equilíbrio, apenas para pesquisar, e sempre, seja qual for o resultado da sua pesquisa, consulte outras fontes para comprovar se o que realmente está aparecendo dentro dos seus olhos é verdade. E se você estiver usando inteligência artificial na sua empresa, não deixe de valorizar o ser humano, porque o ser humano ainda tem valor. O ser humano foi pelo ser humano que Jesus morreu, não por um robô, não por um programa de computador, não por um aplicativo de celular, mas por você, por mim, por todos nós. E eu quero terminar lendo o que o Manchado Apóstolo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enses a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo e sofres aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então eu deixarei aqui no final desse vídeo um vídeo da Bebel Dias, uma influenciadora cristã, a respeito da inteligência artificial, da dependência emocional que muitas pessoas estão tendo da inteligência artificial, a ponto das pessoas deixarem de ler a Bíblia, deixarem de consultar a Bíblia, deixarem o devocional, enfim, deixarem tudo, o relacionamento com Deus, o relacionamento com pessoas de carne e osso, para se relacionarem apenas com a inteligência artificial. E tome muito cuidado com isso, para que isso não se torne um laço para sua alma, e a ponto de levar você para a morte, para a destruição, para o inferno, enfim, para que isso não acabe com você. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seu favorito, no meu canal, que Deus abençoe, mande esse vídeo para uma possível pessoa, especialmente para a pessoa que está viciada em inteligência artificial, que não consegue mais viver sem inteligência artificial, que a pessoa vive em função disso e não consegue se libertar dessa prisão.
Deus abençoe e até depende se quiser.